Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje um pouco sobre modelos atômicos. Lembrando o seguinte, primeiro precisamos pensar o que é um modelo, tá? O que é um modelo? Então, modelo é uma representação de algo, certo? Então, se a gente imagina algo numa caixa, por exemplo, e aí eu pergunto a vocês movimentando essa caixa, o que tem dentro dessa caixa sem vocês observarem, sem vocês verem, vocês vão fazer algumas observações sem ter visto, mas de acordo com alguns fenômenos. Por exemplo, se eu agitar, eu vou observar o som desse objeto nessa caixa, né? Então, observando o som, como é que vocês iriam verificar essa caixa? Como é que vocês iam saber o que tem nessa caixa? E aí vocês fariam um modelo. Ah, eu acho que é um piloto. Por que vocês acham que é um piloto? Porque a zoada é forte. Por isso, ou por outros motivos. Então, observe que, de acordo com o fenômeno, vocês vão fazer um modelo do que vocês acham que esteja na caixa. Então, isso é um modelo. Então, nós vamos falar um pouco sobre justamente esses modelos, tá? Lembrando que a constituição da matéria sempre intrigou o homem. Então, sempre se teve uma curiosidade do que era constituída a matéria, né? E aí, foi visto que a matéria, ela é contínua porque, né? Para que não ocupem o mesmo espaço. E o movimento dos corpos? Para que haja movimento dessa matéria, essa matéria não pode ser contínua, né? Então, ela deve ser constituída de partículas ou princípios. E qual é essa partícula que a gente nomeia aqui? A gente nomeia de átomos. Então, justamente, essa menor partícula que vai constituir a matéria, ela é chamada de átomos, ok? Certo? Então, vamos lá. O primeiro modelo dessa partícula átomo, né, que foi a teoria atômica de Dalton, ele correlacionava os pesos dos átomos com combinações, né? Então surgiu aí a primeira tabela periódica, desculpa pelo erro de digitação, segundo esse peso atômico, né? Então a gente vai falar depois dessa tabela periódica, que é justamente o que vai organizar. E, professor, essa tabela periódica, todo mundo fala, tem gente que tem medo, então, vamos lá. Temos aqui a tabela periódica, que é justamente a organização desses elementos, né? E aí lá tem, essa é vamos dizer, a mais recente, né? A mais moderna, mas nós temos vários modelos, várias tabelas periódicas, me desculpa, durante os anos. Por exemplo, eu tenho um outro modelo de tabela periódica aqui. Outra tabela periódica, que isso já tem mais tempo, né? Mais antiga, né? Que era com poucos elementos já descobertos, né? E aí, nessa época muito antiga, até se pensava que se formavam os compostos a partir de afinidade e amor. E os elementos eram organizados por esses símbolos aí dessa tabela. Então, hoje nós temos a tabela que eu já mostrei para vocês. E essa tabela, justamente, ela vai organizar esses elementos químicos, que é a representação dos átomos. E o que é átomo, gente? Átomo é a menor partícula da matéria. E aí, Dalton trouxe aí alguns postulados. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos, que não podem, né, ser criados e nem destruídos nas substâncias. Eles se encontram unidos por força de atração mútua. E que a força de atração é essa que a gente vai ver depois? As ligações químicas, certo? Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são indivisíveis. Substâncias compostas são formadas por átomos compostos. Ele diz aí que cada substância só tem um único átomo. A gente sabe que não é assim, que hoje a teoria ela explica as substâncias, mas observe que a gente está falando de Dalton aí numa época, né, que não é numa época mais antiga, tá?
Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho e na massa, e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. Então, se eu tenho substâncias que são constituídas de átomos diferentes, eu vou ter algumas propriedades diferentes, certo? E os átomos são formados por um pequeno número de átomos simples. Então, esses são os postulados. Lembrando que a gente está estudando aqui a história, tá bom, gente? Então, a história desses modelos, tá bom? E como é que esse modelo de Dalton, então, na época era indivisível, o átomo era indivisível, ou seja, não existiam partículas menores do que os átomos, e era uma esfera maciça e indivisível. Então, eu tenho aqui, gente, eu não sou muito ruim de desenhar com isso, mas vamos imaginar que eu estou conseguindo desenhar um círculo, que vai ser uma esfera maciça e indivisível. O átomo seria basicamente isso daí, tá? Uma esfera. Então, pense numa bola de bilhar, é o modelo de Dalton. Vamos para o Thomson. Thomson, então, ele fez um experimento, e nesse experimento ele descobriu outras partículas do átomo, tá? Então, o modelo de Thomson explica alguns fenômenos com a corrente elétrica. Eletrização por atrito, por exemplo, quando eu tenho atrito, o que é atrito? Um objeto passa no outro e a gente tem a formação aí, a separação das partículas, então se eletriza. Formação de íons e as descargas elétricas de gases. Observem, esse modelo já vai explicar alguns fenômenos que Dalton não explicava. E aí eu tenho aqui em 1808, esse modelo é de 1808, e aqui foi o experimento que Thomson ele fez, que é justamente que vamos aí descobrir outras partículas que são as de carga positiva e as de carga negativa, os elétrons e os prótons, que a gente chama, né, assim pelo nome, certo? E aí, vamos para o próximo, Rutherford. Gente, eu vou mandar para vocês esses experimentos com mais detalhes, tá bom? Ok? Mas a gente não pode gravar um vídeo tão grande. Então, o modelo de Rutherford, que já foi em 1811, temos um outro experimento aí. Olha só. Um outro experimento que foi justamente utilizado por Rutherford, que ele passou aqui um raio de partícula alfa, certo? Os raios de partícula alfa numa fina lâmina de ouro. E aí foi observado que, olha, nós temos aí que essas partículas alfa, né? Elas passavam por um núcleo, né? Mas no caso eles não sabiam que era um núcleo, eu sabia que era uma partícula bem pequena, tá bom? Então eles não passavam direto, outros passavam por espaços vazios, né? Outros batiam em alguma partícula que ele não sabia o que era e eram desviadas. E aí ele começou a pensar então que existia um núcleo, alguma partícula aí bem pequena no centro, certo? E ele começou a pensar num novo modelo, tá bom? E aí a gente tem aí um novo modelo em que, a partir desses resultados, conclui-se o seguinte, que o átomo, ele tem um enorme vazio, em que não era uma esfera positiva com elétrons mergulhados nessa esfera, que era o modelo de Thomson. O átomo tem um núcleo pequeno, o átomo tem um núcleo que é positivo, já que as partículas alfa desviavam algumas vezes, porque as partículas alfa justamente eram partículas de carga positiva. Os elétrons estão ao redor do núcleo na eletrosfera. A eletrosfera é justamente o lugar a região que ficavam os elétrons, né? Ele foi denominada eletrosfera. E aí nós temos o quê? Nós temos a partícula P, que é a partícula próton, com massa 1 e carga elétrica positiva mais 1. Nós temos a partícula nêutron, que ela tem carga zero, ela é neutra e tem massa 1. E temos a partícula elétron, que é negativa, carga menos 1, e a massa é 1 sobre 1836, ou seja, a massa é extremamente pequena, certo?
muito pequena. Então, esse é o modelo de Rutherford. E aí veio Bohr e melhorou aí esse modelo, como eles diziam aqui. Os elétrons que circundavam o núcleo atômico existem em órbitas, ou seja, Rutherford não sabia onde ficavam esses elétrons. Ele já diz aqui não, existem órbitas, ou seja, locais que têm níveis de energia quantizados. Então, eu consigo dizer quanto de energia tem nessas órbitas em que os elétrons estão. Energia total do elétron, cinética e potencial não pode apresentar valor algum, e sim valores múltiplos. Quando ocorre um salto de elétron entre órbitas, a diferença de energia é emitida. Ou seja, se eu tenho órbitas de energias diferentes, né? No caso aqui, ó, o modelo dele, eu tenho aqui, ó, nesse círculo seria representando essas órbitas. Se eu tenho um elétron aqui, tá? Então, ele vai, né, para uma camada mais interna. Então, eu tenho aí que há uma liberação aí de energia em forma de luz. Isso acontece, por exemplo, nos fogos de artifício, certo? Ok? E aí, eu tenho aí um novo modelo que a gente utiliza o quê? Os níveis de energia. Então, esse é um modelo de níveis de energia, ó. Certo? Níveis de energia. Cada um aí, nível de energia. Então, gente, eu vou finalizar aqui. Eu vou mandar alguns vídeos depois desses experimentos, tanto de Rutherford quanto de Thomson, dos raios catódicos, né? O do Thomson foi dos raios catódicos, já um desvio também. E aí ele verificou que há duas partículas menores do que o átomo. E o de Rutherford separado. Beijos para vocês. Tchau, tchau.